Mestre Lucas estava animado em contar aquelas histórias para aquela multidão lá no engenho. E logo passou para outra história. Seu Mariano trabalhava no engenho Caçoada como vigia. Quando dava 11h30 da noite, ele trocava o expediente com o vigia que ia passar a madrugada. E dali ele voltava para casa. Pegava uma estrada no breu da noite, bem esquisita. Naquela estrada, ele vinha sozinho. Por ali não passava ninguém, a não ser um padre velho que sempre cruzava com ele e lhe saudava um boa noite. Seu Mariano sempre achou aquilo muito estranho. Um padre andando por aqueles ermos naquelas horas. Curioso, ele certa vez decidiu seguir aquele padre. Não tinha como saber de onde ele vinha, mas podia saber para onde ele ia. E assim que cruzou com o padre no meio da estrada e lhe respondeu boa noite, ele esperou o homem tomar uma distância e o seguiu de longe. Andou foi muito, até que numa encruzilhada o padre sumiu feito fumaça. Seu Mariano foi até o lugar e lá encontrou uma pequena cruz. Depois ele ficou sabendo que foi justamente ali que tinha sido morto um padre. Ninguém soube como aquele padre morreu, mas aquele lugar ficou mal assombrado. O povo, quando terminou de escutar essa história, ficou mais uma vez de boca aberta diante da revelação daquele padre sem uma alma penada. Mestre Lucas nem deixou o povo respirar e já soltou outra história. Josué, toda sexta-feira, saía para uma festa de forró que tinha lá para os lados do engenho Santa Rita. Já era coisa certa. Era uma festa famosa que tinha por lá já há mais de 30 anos. E toda sexta-feira reunia o povo para dançar forró. Vinha gente de todo canto, de Ribeirão, Ipojuca, Sirinhaém e até de Vitória de Santo Antão. O forró era famoso. Era o lugar que os jovens da região se reuniam para namorar as moças. Josué, toda noite de sexta, estava como certo de ir para o forró do engenho Santa Rita. Mas o cabra azarado ele, nunca que conseguia uma moça para dançar. Sempre acabava suas noites cheio de cachaça e voltava aos emboléu para sua casa. Mas naquela noite as coisas pareciam que ia ser diferente. Depois de meia-noite, sempre aparecia por lá uma moça de fora. Ninguém ali nunca tinha visto aquela moça. Diziam que ela era lá de Vitória de Santo Antão. Era a moça mais bonita do forró, uma mulata puxando para a cabocla. Era a moça que todo mundo queria dançar. Todos os rapazes faziam às vezes fila só para pedir a ela para dançar. Mas cadê que ela queria? Ficava lá no canto dela, só olhando para os outros dançar. Nem mesmo o filho de um senhor de engenho ela aceitou dançar certa vez. O negócio dela era só ficar vendo os outros dançar. Mas naquela noite, ela se aproximou de Josué. O cabra estava todo amuado num canto do terreiro. Após a mulata foi lá até ele. Perguntou ela para ele. Josué gaguejou na hora. Ele já tinha visto aquela moça ali várias vezes, mas nunca quis esperar justamente um convite dela para dançar. Até os rapazes ricos ela tinha rejeitado o convite de dançar. Imagine ele que era muito pobre. Como que ela ia justamente chamar ele, que quase ninguém dava atenção naquela festa? E sem perder tempo, ele já puxou a mulata para o meio do terreiro e começou a dançar um arrastapé. Todo mundo ali ficou só de olho nos dois.
Se ela aceitou dançar com esse jegue, não haverá de negar uma dança comigo, disse o filho do senhor do engenho Santa Rita, que ficava de olho na moça a noite toda. Mas assim que a música acabou, ele correu lá. Quando chegou perto, já foi pegando no braço da mulata. Venha dançar comigo, eu sou o filho do dono desse engenho. Mas a mulata disse que só dançaria com Josué naquela noite. E entre uma música e outra, os dois conversaram foi muito. Josué ficou sabendo que o nome dela era Cátia e morava em Pojuca. Josué dançou com Cátia aquela noite toda. E assim que o forró acabou, a moça anunciou que ia embora. Josué logo se propôs a levá-la em casa, e Cátia aceitou. Assim, os dois foram seguindo e conversando pelo caminho. Na estrada, Josué sentiu um frio enorme que lhe arrepiou todo. A moça não demonstrava sentir nada. Aquela estrada era muito escura e esquisita por causa das árvores, que era muito comprida e cobria quase todo o céu. Quando chegaram na beira de um caminho, ela disse para Josué: "Eu vou ficar por aqui. Minha casa é lá no fim desse caminho. Obrigado por você ter vindo comigo", disse ela. E então se aproximou do rapaz e lhe deu um beijo. O beijo era tão gelado quanto a pele dela, assim que Josué sentiu os lábios. Mas ele não estranhou, achou que era por causa da friagem da madrugada. A moça seguiu pelo caminho e Josué voltou pela estrada todo feliz, no rumo de sua casa. Estava feliz demais. Tinha tirado sorte grande naquela noite. A semana toda passou pensando na mulata. Contou tudo para os amigos de como tinha levado ela até sua casa e até mesmo dado um beijo nela. Esperou penosamente pela sexta-feira seguinte e quando chegou se arrumou todo, botou um perfume que tinha comprado de um amigo e foi pro forró do engenho Santa Rita. Mas chegando lá, cadê a mulata? Andou por todo o terreiro e não viu nem a sombra de Cátia. Perguntou a um e a outro e ninguém disse que tinha avistado ela naquela noite. O forró terminou e nem sinal dela. Voltou para casa triste. E durante a semana até passou a fazer questão de andar por perto da casa da moça, mesmo sendo muito distante. Largava do serviço no engenho e ia direto para aquela região para ficar rondando, na esperança de ver a amada. Mas nenhum sinal da moça ele via. Até pensou em ir lá na casa dela, à procura, mas não tinha coragem de aparecer por lá assim, sem saber quem eram os pais dela. Esperou uma, duas, três sexta-feira e nada de Cátia aparecer no forró. Seus amigos logo começaram a zombar, dizendo que ele tinha feito a moça desistir de ir pro forró. O pior, que toda aquela espera só tinha deixado Josué ainda mais apaixonado pela mulata. E assim, decidiu que na semana seguinte ia bater lá na casa dela. E foi justamente o que ele fez. Assim que saiu do seu trabalho no engenho, foi até Ipojuca. Seguiu pelo caminho onde tinha deixado ela na última vez em que tinha visto e foi bater na porta de um casebre. Quem abriu foi uma velha. "É aqui que mora uma moça por nome Cátia?" perguntou ele. A velha olhou bem pro rapaz e falou: "Ela dançou com você lá no forró do engenho Santa Rita, não foi?" Josué, espantado com aquilo, balançou a cabeça confirmando. "É, meu filho, de tempo em tempo vem um rapaz aqui falando essa mesma coisa. Minha filha morreu já faz mais de 20 anos. A alma dela é quem vaga por essas estradas até o forró de Santa Rita", disse a velha. Quando Josué ouviu aquilo, ele se arrepiou todinho. A velha contou que a filha sonhava em ir pro forró do engenho Santa Rita, mas ela e o marido nunca consentia uma coisa daquelas, porque era muito distante. Mas a moça era desobediente e, incentivada pelas primas, certa madrugada saiu escondida pro forró. Lá, um rapaz queria a todo custo dançar com ela,
só que ela não quis. Nessa noite, quando voltava com as primas, esse rapaz apareceu e a levou à força para dentro da mata. 2 dias depois, os urubus indicaram onde ela estava morta. O rapaz era conhecido de lá e depois foi preso pelo delegado. Ele já estava se preparando para fugir. O maldito matou a menina e jogou ela na mata. Desde esse dia, nunca mais a alma dela teve descanso. Vivia de caminhar no rumo do forró de Engenho Santa Rita toda sexta-feira, no depois da meia-noite. Nunca teve descanso. Josué, depois que ouviu aquela história, voltou para casa todo desolado. Tinha dançado e se apaixonado por uma moça que já tinha morrido já fazia mais de 20 anos. E assim, Mestre Lucas terminou aquela noite de histórias no engenho. E o povo voltou todo cabreiro e assustado para as suas casas. Quanto a Mestre Lucas, recebeu seu pagamento, uma boa poupuda quantia, que ia dar para ele passar alguns meses folgado. E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Mas calma que ainda tem mais. É só escolher uma dessas opções que está aí na tela.